1 Samuel 27 diz assim: Davi refugia-se em Gate. Davi refugia-se em Gate. Disse Davi no seu coração: um dia perecerei pelas mãos de Saul, e o Senhor, que devo fazer, é salvar-me na terra dos filisteus. Saul desistirá de me perseguir por todo o território de Israel, e assim escaparei das suas mãos. Então Davi se levantou e pôs ao caminho com os seus 600 homens, e foi ter com Aquis, filho de Maaca, rei de Gá. E Davi habitou junto de Aquis, em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi com suas 2 mulheres, Aquinoã, de Jezarel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmel. E Saul foi informado que Davi se refugiara em Gate e cessou de persegui-lo. Amém? Só vou pedir que você abaixar um pouco o retorno, vou tirar quase tudo aí, dá para gravar legal. Então Deus e Pai Todo-Poderoso, toma os nossos corações e que a gente possa aprender. Em nome de Jesus, amém. Fala assim: Senhor Jesus, me ensina. Isso, você precisa aprender. Aqui é uma escola para você aprender. A gente vem falando para vocês de Davi e Saul. Diga, Davi e Saul. Davi e Saul. Então, a história, ela persegue assim: Davi entra desacreditado, mas o Senhor unge, consagra, e quando o Senhor unge, consagra, foi Deus que ungiu e consagrou, a gente deve receber a unção e a consagração e obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando ele unge, ele fala: estou te ungindo, homem, estou te ungindo, mulher, estou te ungindo, garoto, estou te ungindo, garota. Que tem rei que começou com 8 anos a reinar e tirou os marcos de Israel. É porque ele confiou uma função a você e ele requer obediência. Quando começa a desobedecer, aí é problema dentro da casa, é problema no filho, é problema na família. Aconteceu isso na vida de Davi. Se aconteceu, pode acontecer na sua, porque você é tão ungido quanto Davi. Amém? Então, ele vem e o Senhor fala: gosto de você, quero você, capacitei. Então Davi, ele sai do ofuscado para ser uma estrela. Ele começa a aparecer no cenário. Então você, a partir de agora, as tuas causas vão aparecer no cenário da vida. Aleluia! Entrou no cenário da obediência, entra no cenário da vitória, porque Deus, ele quer te abençoar. O propósito de Deus é nos abençoar, mas ele chamou cada um para uma missão. Cabe a nós, cada um, cumprir a missão direitinho. Amém. Cuidado com os convites. Cuidado com os convites. Então, Davi, ele vem fazendo tudo isso direitinho. Ele vem e todo mundo olhando pelo retrovisor. É Deus olhando pelo retrovisor, Deus, e no painel lá de controle bonito, e na tela grande vendo o inimigo. As pessoas só viam no telão o gigante. Davi não, ele via o inimigo atrás dele, e na tela ele via Deus. Você precisa ver na sua tela Jesus Cristo. Enquanto ele viu, a Bíblia diz, ele teve vitória. Quando ele passou a ver Deus pelo retrovisor, e o inimigo na tela, ele só teve derrota. Eu quero uma igreja que conte, como a menina falou aqui na frente, vitória. Seja um contador de vitória. Contador de vitória. Contador de promessa já é o inimigo, que promete um montão de coisa e não faz. Deus promete e cumpre, mas dentro da obediência. Tudo que ele quer é obediência. E Davi, ele consegue tudo isso com a mestria que lhe é peculiar, enquanto ele está com o Senhor, e o Senhor vai abençoando. Glórias, glórias, aleluia. A igreja sempre caminhando com o Senhor. Aleluia. E ele consegue tudo, e vem o fator elogio. Bonitão, garotão, esse é o cara. E isso aí, às vezes, muito elogio publicamente não é muito bom. E Davi, ele pode não ter ficado fascinado
com isso. Mas é complicado. O cara, ele é boa pinta. O cara é matador. O cara pega a filha do rei. O cara mata o gigante da corta cabeça. O cara toca violão muito bem. A mulherada começou, às vezes, instigada pelo inimigo. Cuidado, tem elogios que eles vêm de Deus, fazem bem, outras vêm do inimigo. Então, entrou uma fúria num homem despreparado. O homem ainda não estava preparado, mas isso também não significa que Deus o estivesse preparando. É o que a gente pregou na quinta-feira, uma retrospectiva. Às vezes a pessoa que parece que é um zero à esquerda, um montão de coisa, nunca entende as coisas. Você não pode jogar uma sentença, isso não tem jeito, está desgraçado, vai morrer, porque apesar de tudo, é de Deus e Deus está tratando isso, eu preciso entender. Por isso que eu não posso jogar uma palavra de sentença. O profeta tem que saber segurar. Um dia em que um profeta, o livro de Reis fala, o nome dele é Eliseu. Chamaram ele de calvo, salve calvo, ou careca, sei lá como foi. Ele falou, está tudo amaldiçoado. Mas não deu outra, as ursas vieram comer os moleques. A gente é profeta, é muita unção, tem que ter muito equilíbrio quanto a isso. E Davi teve. Enquanto está com Deus, Deus te equilibra. Diga, eu estou sendo equilibrado por Deus agora. E Davi foi fugindo o quanto pôde. Mas diante dos problemas veio um escape. O filho do rei, amigo dele, a mulher dele o lança pela janela e Deus foi protegendo Davi assim, usando as armas. Deus sempre usa alguém para proteger alguém. Usa os seus anjos também para proteger. E eu tomo posse disso. Amém, aleluia. E a coisa vai tomando um avanço, e um dia Davi falou assim, bom, estou sentindo que esse homem, a coisa já não é amistosa. Amém? Então Davi, ele começa a fugir, e Saul começa a ir atrás dele, e Davi daqui a pouco já vira a cabeça, fica perturbado, ele já começa, ele entra no altar, na casa do Senhor, ele mente para o sacerdote, e diz que foi numa missão, e o sacerdote, sabendo da respeitabilidade de Davi, tinha uma espada lá dentro. Ele falou, a espada que tu matou está aqui. Ele pede a espada, pede para comer pão, que é preparado para o Senhor, e dá um problema danado. Por causa disso, Saul descobriu e mandou matar todos os profetas, menos o profeta Abiatar, que fugiu. Amém? Fugiu. O profeta vai dando glória a Deus aí, vai. Glória a Deus, aleluia. Então, continua dando glória a Deus. Isso. Então, ele fugiu, porque na hora que ele fala, vamos matar todo mundo, mata os profetas, naquele momento, diz alguns estudiosos que o profeta Abiatar estava adorando. Então, quando eu estou num quarto orando, fazendo alguma coisa para Deus, ele está me protegendo. Uma bomba, um avião, não pode cair. A gente vê história disso, de coisas acontecendo com um montão de gente. Quem está adorando, não. Ei, ore, adore ao Senhor e você está sendo protegido de tudo. Ache um tempo para vir para a escola dominical para adorar. Não se faz festa domingo, domingo se faz festa na casa do Senhor. Já vi gente morrer por causa disso. Não, vou passar o dia inteiro na praia e vou para o culto e morrer lá. Eu já vi morrer lá afogado na praia. A não ser quem trabalha é diferente. Deus sabe conduzir a situação. E quando um profeta fala, não faça. Deus vai ter que honrar. Ou quem desobedeceu, isso é forte. Deus vai ter que honrar. Ou quem desobedeceu ou o profeta. Vou deixar a resposta para você. Um profeta fala, assim diz o Senhor, não faça isso, sou contra isso. E você, pronto. Deus na hora de honrar, ele vai honrar quem? O profeta que foi boca dele ou aquele que desobedeceu? Isso aí é para você dizer assim, misericórdia. Posso ouvir 1, 2, 3? Misericórdia. Mas sempre as mesmas pessoas com os mesmos problemas me dando trabalho. Porque é melhor obedecer. Então, as coisas elas vão acontecendo na vida de Davi, e ele começa a colar com os mafiosos, com a bandidada toda, e começa a vai dali, arruma um problema aqui, ele já vai querer matar Nabal, porque ele ajuda lá nas encostas, cuidar das ovelhas, e na hora da festa ele foi barrado. Davi, o negócio dele era matar, e Abigail dá uma lição para Davi, e vai seguindo o rumo, Davi fazendo um montão de besteira.
chega uma época em que está no capítulo 27, que ele disse no seu coração: algum dia perecerei pelas mãos de Saul, e o melhor que devo fazer é salvar-me na terra, vou botar aqui, do meu maior inimigo. Se ele mata os gigantes filisteus, todos os filisteus têm ódio de Davi, ele vai se refugiar lá, diga misericórdia. Olha a cabeça como é que está, a mente vazia. Com certeza naquele domingo Davi ele não foi ao culto da igreja nem à escola dominical. Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, assim escaparei de suas mãos. Ele disse: eu estou fugindo de Saul. Todo Israel estão me procurando. Site, televisão, prêmio, o BOP, a Polícia Federal, o Civil, o Exército, o Marinho, todo mundo me perseguindo, é mais ou menos assim. Minha cabeça está a prêmio. Ei, vou te dizer, tua cabeça está a prêmio com o diabo todo dia. E numa daquelas neuroses, o cara cheio de filho para criar, 2 mulheres, 600 soldados, cada um com mulher, com filho, vai dar mais de 1000 pessoas aí, para alimentar todo mundo. Ele fala: não tem jeito, mas cadê a confiança de Deus? Quando a circunstância diz que não tem jeito, o Senhor dá jeito para aquilo que não tem jeito, vai dando glória a Deus. Só não tem jeito quem é desobediente. Vamos ver esse caso aí. Que o cara largar um outro negócio para colar com gente ligada a macumba. Saul largou tudo, falando: não tem jeito, vou me consultar com o pai de santo, será? É ou não é? Tá ou não tá na Bíblia? Para consultar os mortos. A Bíblia manda você consultar o Senhor diante de qualquer coisa. E se consultar o Senhor, vai dizer: vai para o culto, vai para minha casa, me adora. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não, ele está me perseguindo demais. Eu vou fugir. E vai justamente para a terra dos filisteus. Davi mentiu. Chegou no lugar e falou: tu é Davi, tu é o cara. Ele começou a babar, cuspir. Não, eu sou maluco. Para de fingir de maluco, cara. Você não é maluco, não. Você é mais que vencedor. Não precisa ficar. Você não é epilético nem nada. Espumou tudo lá. Eu sou maluco. Era o próprio Davi. Como é que Deus vai fazer um homem que é Deus, que vai ser rei de Israel, espumar, dizer que você é maluco? Para de espumar. Tem gente aqui espumando, dizendo que está maluco, dando desculpa. Entra por inimigo e fala: tu está destruído na autoridade do nome de Jesus. Disfarçou, fez um montão de coisa. E a gente dizendo: estou maluco. Desculpa, vai ser forte. Esse mês não deu para dar o dízimo, não posso. Vai enrolar outro, está espumando de mentira. Abençoa, cara. Por que você tem que puxar do lado de um e você não pode? É um conjunto. Desculpa, é por aí. Todo mundo pode abençoar. Só o professor, o amigo pode chegar com um pacote de biscoito. Só a dose pode chegar. Engraçado, isso que os pais do filho mesmo assim, eu fico analisando, eu falo, é que tem que chegar. Só a Angélica que pode abençoar. Só a Viviane que pode abençoar. Cara, só o Aragão que pode abençoar. Todo mundo pode. Para de espumar aqui, ó. Tem contextualização que eu estou falando. Para de espumar. Tu é Davi? Eu sou psicopata. Não adianta, um homem que foi tarjado para ser rei. Você é rei. Aleluia! Cabeça. Posso ouvir glória a Deus ou está difícil? Aí ele fala: não, o negócio é o seguinte. Depois de fazer tanta besteira, ele foi para a terra dos filisteus. Se é que chega lá, ele matou tanta gente, ele ia, matava, o rei falava: você está matando amigo ou inimigo? Não, eu estou matando inimigo. E estava matando o pessoal lá da localidade, tanto é que ele matou tanta gente que não teve jeito. Sabe, Deus falou: você matou muita gente lá atrás, ele foi matando. Matou. E o que acontece? O rei lá falou: quando você cola com o inimigo, ó, agora eu quero uma ajudinha, vou para uma guerra, vamos comigo? Davi até ia, mas os filisteus falaram: esse cara aí é Davi. Eu aprendo uma coisa: Pedro, tu estava com Jesus, não estava, Pedro?
Eu não, tua fala te condena, não adianta, tu é crente, meu irmão. Aleluia. Tu é crente, cara. Para domingo estar na casa do Senhor, para estar glorificando, adorando, você é crente. Ah lá, o crente ficou em casa hoje. Satan, nobody know together, te espionando, o Espírito Santo também, o diabo. É nobody know together, espião, é o Espírito Santo te observando, é o diabo, é todo mundo. Espírito Santo, triste. O diabo, legal. Os espiões, aí, eu não fui. Verdade, Deus. Aleluia. Quando você não falta, cantoria dentro da tua casa é diferente. Da briga, enfermidade, gripe, doença, toca tudo. Enquanto você está aqui, o Senhor está te abençoando. Começa a obedecer. Eu estou falando com o ministério crescendo, você começa a obedecer. Mas eu tenho que ter paciência com as pessoas porque estão em tratamento. O Senhor fala de passão, é minha ovelha. É a mesma coisa. E Davi, ele caminha para isso. Os filisteus falaram assim, ó, desse cara na guerra não, esse é Davi. E Davi não foi para a guerra. Não foi para a guerra, porque uma turma já se preparou para atacar Saul. Era só Davi esperar um pouquinho. Ei, é só você esperar um pouquinho, turma do desespero. Só esperar um pouquinho. Tá vendo? Aquele dia que você não ficou por alguma coisa, tinha uma grande bênção. Tanto é que aquele menino que veio com a perna aleijada assim, se ele não viesse, tinha uma bênção para ele viver. Naquele dia ele andou. Meu Deus. Será que eu estou falando? Aí nesse dia um esqueminha vai ficar tudo bem. A festa do inimigo termina em morte, em doença, todo mundo não voa para o culto, voa assim. A festa de Deus não, tu começa com Deus e termina com Deus. Aleluia! Falando, por acaso me fiz vosso inimigo e te falar a verdade? É a Bíblia. Mas segue-se as coisas. Quando Davi ele volta lá para onde está a galera dele, os amalequitas queimaram tudo de Davi enquanto ele foi resolver uma coisinha. Com certeza ele não estava na casa do Senhor. Está no território do inimigo arrumando problema. Queimaram tudo, levaram os filhos de Davi, as mulheres de Davi, as mulheres dos soldados dele. Ele ficou desmoralizado. Quando ele volta, choraram, o lamento foi tremendo, roubaram tudo. E aí começa, pastor paga o pato, pegaram umas pedrinhas, vamos tacar pedra em Davi. Ei, pastor, você só vale alguma coisa enquanto você está podendo fazer alguma coisa. Você só vale alguma coisa enquanto você faz alguma coisa. Vamos atirar pedra em Davi. Engraçado que as pessoas às vezes atiram pedra no pastor, a não ver o que o pastor passa. De que se queixou vivente, meu irmão, dos seus próprios pecados. Vamos ali numa certa culpa de Davi. Porque se o líder vacilar, se eu começar a deixar culto, vai bagunçar um montão de coisa, toda a igreja vai pagar o pato, tem direito de me tacar pedra. Mas eu não dou esse péssimo exemplo. Pegaram pedra para atacar Davi. Pessoal sem filho, sem marido, sem mulher, enquanto vai resolver problema lá de guerra, de confusãozinha, de fofoca na casa dos outros, queimou a casa dele todinha. E Davi volta desesperado. E ele falou, e agora? Aí aquele Davi que viveu por tantos e tantos anos, você não está nem agindo por seu instinto, não ouvindo voz de profeta, porque quem é de Deus, Deus fala no pé do ouvido. Consultou o Senhor. O que eu faço, Senhor? Eu posso ir nessa peleja, pegar o que é meu de volta? Aí aquele Deus que é esculachado, que é desprezado no dia de domingo, que é desprezado na escola dominical, aquele Deus falou assim, eu estou aqui, Davi, pode ir porque eu te dou vitória. Será que não dá para você chorar com isso não? Você que dá trabalho ao pastor, entendeu? Você que tantas vezes o pastor tem falado e falou para ele, pode ir, porque eu, o Senhor, vou te dar a vitória. Aleluia, meu Deus. Engraçado, né? Tanto tempo, cola com bandido, colocou, ele falou assim, vocês são inimigos de Deus, eu mato vocês. Na hora do sufoco ele colou, isso eu acho uma falta de caráter tremenda. Ele colou lá para poder se dar bem. Colou, foi na terra, fez tudo que um homem não podia fazer. Para quem foi consagrado para ser rei. Mas eu entendo que Deus
A misericórdia do Senhor, ela é tremenda, diga amém. Aleluia. E o Senhor falou assim, vai para a guerra, que eu vou te dar vitória. E ele foi para a guerra. Foi na guerra, lutou contra os amalequitas, pegou vitória, para quem está ligado. A primeira mulher de volta, pegou a outra mulher de volta, Aleluia. igreja, pegou o filho de volta, Aleluia. pegou dinheiro, o juiz deu dinheiro de volta, ainda pegou o despojo, Aleluia. pegou a mulher do companheiro de volta e entregou ao companheiro. As pedradas agora, quem deu pedrada agora jogou a pedrada fora, amém? Pegou as causas na justiça dele de volta, foi pegando a moral como chefe de 600 de volta, pegou tudo. O que incendiaram, ele pegou tudo de volta. Caramba, ele só consultou o Senhor. Eu posso ir? Nunca Deus vai dizer, dia de domingo eu vou para um bar, eu vou para uma festa, vou organizar alguma coisa na minha casa. Ele vai dizer, não! Agora eu posso ir na igreja. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dia do Senhor, matou o louvor, mata tudo. Deus, ele quer somar, coordenar a bênção. Quando o povo está junto. E Davi ficou esse tempo todo fugindo da casa do Senhor e da presença do Senhor. Como muita gente até nessa igreja fez e tem gente que ainda faz. Olha, essa mensagem é tremenda. Mas ele vem e fala assim, Senhor, eu posso ir? E Deus falou para ele, vai. Olha só. Vou ler o 30, você pode só observar. Davi e seus homens chegaram a Siseleque ao terceiro dia. Os amalequitas haviam feito uma incursão no Negueb, e devastaram, e incendiaram e fizeram prisioneiras as mulheres que ali estavam, pequenas e grandes. Não mataram ninguém, mas levaram consigo. Eu vou parar aqui. Às vezes o inimigo, por causa da sua desobediência, ele entra na sua casa, ele não mata ninguém, mas leva a paz, coloca uma enfermidade, uma gripe, um negócio. Mas o inimigo não matou ninguém, não matou, mas ele acabou, ele levou alguma coisa, levou a paz. Olha para cá, dona Laura, às vezes acontece isso. Desobediência. A Bíblia fala que uma vez um pecado, uma vez consumado, gera morte. Você precisa ter cuidado. E quando ele volta, aqui eu li um pedacinho, e pegou tudo. E pegou tudo. Mulher levou todo mundo, não matou não. E às vezes é pior quando mata alguma coisa sua, acabou. Mas às vezes é complicado quando você vê, imagina, o inimigo levando uma coisa que você gosta muito. Queria que você pensasse sobre isso. O que você tem ou tinha que o inimigo levou? Ei, consulta ao Senhor que ele pode dar de volta. Aleluia. Não, mas quando mata, meu irmão, morreu já era, mata alguma coisa na sua vida. Mas às vezes o inimigo vai levando uma saúde, uma paz de espírito, alguma coisa. Vai levando, viu, Simone? É um filho teu para o mundo. Estou orando, o Senhor vai trazer. Amém. Aleluia. Está levando, usando para mim, levando, mas vai trazer. Levando para mim também, mas vai trazer. Assim diz o Senhor. Por isso que eu tenho ligado direto para ele. Matou, não tem jeito. Mas e quando vai levando, vai saindo de entre as mãos? Por isso vai acontecendo. Preocupado com coisa, se meter em guerra que não era para ele, em festa que era dia de adorar o Senhor. Os amalequitas foram, cuidado com o amalequita. Ele adora incendiar o barraco. Diga, Deus está falando. Davi chegou dos 200 homens, então cansado, e não puderam seguir, e tinha ficado na torrente de Beol. Saíram ao encontro de Davi, mas eu vou ler aqui uma coisa antes. Então levou até onde se achavam, e eis que, espalhado por toda a região, comendo e bebendo, festejando os despojos que haviam carregado na terra dos filisteus, da terra de Judá. Davi feriu desde a alvorada até o dia seguinte. Ele matou
matou muita gente. Ninguém escapou, exceto 400 jovens que fugiram de camelo. Davi recuperou, essa é para você, igreja. Eu vou dizer, Angélica, Dona Madalena, Ete, Fábio, Gláucia, Dona Laura, Lola, recebe aí, Fabiana, Viviane, Vivilane. Então olha só, Davi, olha, recuperou tudo. Deus, Levanta a aleluia. mão, que os amalequitas tinham carregado. Davi recuperou também suas mulheres. Tem homem aqui que precisa recuperar a mulher, hein? Não faltar ninguém, pequenos nem grandes, nem filho nem filha, nada do despojo, nem de tudo, pequenos nem grandes, filhas, nem nada de despojo, nem tudo que havia saqueado. Então o que o inimigo saqueou de você, igreja, consulta Deus, que vai ter uma batalha nessa madrugada e ele vai te entregar. Aleluia! Davi recuperou tudo. Davi tomou todo gado miúdo, enquanto o gado graúdo foi encaminhando à frente desse rebanho, e disseram: eis o despojo de Davi. Então aquele homem que foi apedrejado, de repente ele vai e ele já brigava bem sem Deus. Mas aí está tudo errado. Imagina Deus falando assim. Parece que Deus está assim parado. Ele fica assim pra gente. Vai fazer besteira até quando? Vai. Aí Deus está. A Bíblia fala que o Eterno não dorme, né? E a Vé não dorme, tá? Tá, fez. Ai, mas é meu. Fez. Davi sabia o número do celular. Ele sabia, ele tinha ligação com Deus direto toda hora, desde os campos lá. É um leão, estou com Deus, é um urso, estou com Deus, é um gigante, estou com Deus, é um Saul, estou com Deus. Caramba, às vezes a gente se esquece, é muita, sabe, parece que dá um espírito de retardamento, a gente esquece. Ei, coloca crédito no teu celular, fala com Deus, cara. Crédito, fé, eu preciso. Senhor, eis que minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar, diz o Senhor. O que impede? Sai em nome de Jesus. Aprendi pela palavra de quinta-feira que só o Senhor é Deus. Ele já não tinha mais papo, ele já não conhecia, já não sabia mais o carinho de Deus, já não sabia mais o tom da pele de Deus, já não ouvia mais do assobio do Espírito Santo vindo por Deus. Estou contigo. Já, olha, a guitarra, o instrumento de Davi estava encostado, já não tocava mais tambor, já não fazia mais nada. Davi estava lá, só preocupado com guerra, sangue, fugir. Deus falando: eu sou contigo todos os dias. Aí um dia ele pega o telefone, tira a poeira do telefone, sabe? Pega um trocadinho que ele tem, vai lá numa agência de Israel e fala: coloca crédito no meu celular. Ou seja, vem para a igreja, começa a louvar e fala: Senhor, devolva-me a graça da tua salvação. Deixa eu parar de ser teimoso, de dar problema para o meu pastor. E colocou o crédito. Alô? Oi, Deus, sou eu, Davi. Meu filho, tudo bem? Quanto tempo? Aleluia. Sim, pai, pequei. Então somente pequei e tem uma guerra aí. Vou ou não vou? Meu filho, já mandei um anjo, tu falou, já tem festa. Gente, céu, Davi ligou. Ei, onde vai sentar Jesus? Ei, Davi telefonou. Festa no céu, aleluia, da glória a Deus, depois da já não tem, não. Ele disse que vai vir para o culto domingo. Ele disse que vai vir para o culto, vai vir para a escola dominical. Davi ligou, festa no céu, toca os pagodes no céu, toca, festa, acende, melhor carreira, melhor comida. Meu filho ligou, Davi ligou, no trono de Davi. Ele vai sentar, Jesus, onde tu vai sentar? Prepara tudo, alegra aí, Jesus. Alegra, Davi, Davi. Aleluia, Pera, gente, fica quieto do céu. Pode ir, meu filho. Davi, Deus tremendo, se ajoelhar aleluia. e chorar: Senhor, às vezes eu traí a bandeira de Israel.
Senhor, chora não, filho. O coração tem lugar para você sempre. Aleluia. É uma questão de preparo. Vai, não peques mais. Ele foi. Melhor coisa que tem é recuperar a mulher. Melhor coisa que tem é recuperar filho. Melhor coisa que tem é recuperar ovelha dos outros. Você tem que pregar o evangelho para os outros e o exército dele. Essa mensagem Deus está dando agora. Essa ele deu agora. Quando a teimosia cai de lado, você enxerga que ainda tem um dinheiro no teu bolso para comprar um crédito. Eu estou falando hoje. Tem gente que vacilou comigo esses dias. Vai vacilar de novo. Parece que não entende. Mas eu continuo sendo pastor. Então destrava. Fala, agora chega. Chegou na sua casa e fala, irmã, dá licença, agora eu vou no culto. Você vai? Ah, não quero nada com aquela igreja. Então se você não quer, você não está querendo nada com meu Deus. Não te aceito nem dentro da minha casa. Mas eu ajudo com dinheiro, não quero tua ajuda com nada. Isso que Davi tinha que fazer. Mas ele foi na terra dos filisteus fazer festa lá. Está repreendido isso. E um dia ele entendeu que o Satanás ele maqueia, amém? Satanás ele maqueia. Foi uma bênção para Davi, sabe por quê? As crianças dormiram. Oi, tio Davi, aqui nessa terra a gente dormiu, mas para disso. Você pode, sabe, analisar as mulheres, podemos se deitar, se amar, fabricar mais filhos. Todo mundo ficou feliz na terra dos filisteus. A possibilidade de você ficar feliz na terra dos filisteus, com certeza. Com certeza. Copacabana é muito bonito, o mundo é muito bonito, os Estados Unidos é muito bonito, todo lugar é muito bonito. Agora, quem está habitando naquele lugar? Paisagem é bonita. Ele foi naquela paisagem, fogo e uma terra, todo mundo dormindo, era comidinha, era roupa, tudo direitinho. Saúl não está me perseguindo mais. Ei, onde Jesus falou? Ele não extinguiu a perseguição, não. No mundo tereis aflições, desde bom ânimo eu venci, você vai vencer. Aleluia! Em nome de Jesus. Eu digo, caramba, eu estou aqui, não sei o que, agora, sabe como é que é? De repente todo mundo é teu amigo, daqui a pouco todo mundo te apedreja. Aí Deus falou, aqui não tem pedra não, aqui tem coração, aqui tem amor. É isso que Deus está usando o teu pastor para poder falar. E daqui a pouco começaram a desconfiar de Davi, deu um rolo. Você se esconde no deserto do inimigo por um tempo. Vai lá pro baile. Legal, não chega no baile, tudo legal. Daqui a pouco você vai cair na real. Pior coisa que tem pra mim é maldição. Se um dia eu deixar de ir no culto na casa do Senhor dia de domingo, eu não deixo. É pior. Uma vez eu fui à praia, mas morri quase afogado, foi umas coisas difíceis. Quando eu ouvi Silvio Santos começando, fantástico, eu estou dentro do terreno do inimigo, dadas as devidas proporções, cada um com o seu problema, mas voluntariamente, olha, dia do Senhor é dia do Senhor, Ele está preparando para te abençoar. O Davi falou, hoje não tem fantástico não, hoje não tem Big Brother, né? Ele desligou tudo, pai, estou numa guerra e está pecando, foi humilde. E Deus falou, pode ir que eu vou te dar vitória. Caramba, desce do anjo todo mundo. Então o Senhor está falando, eu vou te dar vitória no nome de Jesus. Queria que você aplaudisse ao Senhor. E saísse daqui abençoado. Às vezes é bom até sair com a cara vermelha, quem tem vergonha na cara. Saindo vermelho de vergonha, que a mensagem que ela foi para mim. Mas saindo, melhor sair agora vermelho de vergonha, sabe? E branco pro céu. Essa Deus deu agora. Não é só um pastor que tem que se matar, não. Você tem que vir também fazer a obra. Eu não morri fazendo a obra de Deus. Amém? Faça isso. Peça ao Senhor para estar na tua batalha. Vá junto com Ele. E amanhã teu dia vai ser diferente. Sabe por quê? Porque todas as acusações aqui Ele já joga por terra. Aleluia! Ele estava oprimindo, colocando um jugo pesado nas tuas costas, mas está repreendido no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelas observações dadas, pautadas na palavra de Deus. Muito obrigado pela tua sapiência, pela tua sabedoria, porque o Senhor é Deus, Pai. Eu não troco o Senhor por ninguém, Pai. Temos pecado, somos vacilantes. Eu quem diga, Deus, em nome de Jesus. Mas para onde eu vou, Pai? Se eu for lá para cima, tu tá.
Se eu ficar aqui na terra, tu sabe. Se eu for lá para baixo, no fundo do mar, tu dá para onde eu vou, Pai. Eu preciso entender isso, Pai. Eu preciso conectar, Pai. Morreu, segue-se o juízo. É céu ou inferno. E só habita no céu quem é obediente. E o Senhor falou para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Não deixa ninguém se consultar com mãe de santo, com pai de santo, sabe? Pedindo, às vezes a gente se consulta pedindo um conselho a uma pessoa na rua. Conselho bom é dado na casa do Senhor, na escola dominical, usando os pastores da igreja. Coloca, Pai, é gente velha caindo, gente com experiência dando molinho para a Satã. Então, Deus, em nome de Jesus, coloca, Pai, um espírito diferente, Pai, e tira, Pai, o biquinho e coloca sorriso. Um dia o Senhor tirou o biquinho de Davi e colocou um sorriso. Um dia o Senhor tirou um biquinho de Eli e colocou um sorriso. Trabalha, Pai, no nosso cerebelo, trabalha na nossa mente. É o tempo dessa igreja amadurecer definitivamente, porque pastor investe em pessoas, investe quando pensa, Pai, dá uma rateada tremenda, Pai. E o Senhor investiu em Davi e mais tarde, Pai, falou, olha Deus, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui, meu Deus Todo-Poderoso. E Davi reinou, Pai, em triunfo, Pai, subindo e descendo, mas olha, o alvo, eu quero Deus. O Senhor falou, um homem igual Eli, igual cresceram socorrendo. Achei um homem, um menino, segundo o meu coração. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor. Receba a bênção apostólica. Vamos ficar de pé para receber a bênção apostólica? Aleluia! Do apóstolo, bênção. Então, isso aí. Glória a Deus. Mão de, sabe, de pidão mesmo que quer receber. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo que nos disciplina, seja sobre essa igreja que cresce, essa igreja que socorre. Que você diga, crente. Amém.